A gente falou agora há pouco de drones, né? Eu acho que parte disso pode ir para empresas como a Ondas, que é interessante. Enfim, eu acho que tem algumas teses aqui que podem ser interessantes, mas a gente tem que primeiro ver se esse fluxo de fato acabou para semicondutores, né? Se não é só um repique aqui para esse fluxo voltar com força. Kevin, obrigado, hein, pela sua participação aqui conosco. Um forte abraço a você, Kevin. Bom descanso e até a próxima. Boa, valeu, Medina. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, obrigado, Kevin Gervasoni, nosso parceiro aqui com a gente no Tarde TC News, trazendo os destaques do mercado americano. Vamos trazer um pouquinho de um olhar mais técnico, um olhar mais de gráfico nessa parte final do pregão. Ele já está aqui conosco. Marcelo Coutinho de volta aqui à programação. Tudo certo, Coutinho? Como vai? Boa tarde Lindinho. Pra você. Tranquilo? Bom, Tudo certo. Bom, Mari. Sempre às terças-feiras com a gente. Como foi Aqui, seu almoço, lindão. Coutinho? Foi tranquilo? Foi tranquilo, lindão. Tem uma padoca aqui em São Caetano do Sul, Bárbara. Aí eu peguei lá, Então fui você lá nem viu a almoçar mensagem na do padaria. Trump. Mercado se movimentando pra lá e pra cá. Já tinha fechado a lojinha já, né, Coutinho? Já tinha fechado a lojinha, querido. Isso aí. Pra vir te ver. Coutinho aqui conosco, eu convido você a mandar papel pro Coutinho, a Mari vai repassar aqui os pedidos da audiência, mas antes eu quero aquela atualização do Coutinho para índice e para dólar também, Coutinho. A gente tem índice para cima, o índice futuro uma ligeira alta e um dólar recuando hoje. Vamos começar por a sua atualização aqui dos indicadores. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Bom, mudou pouco, né? O índice está lateralizado, você tem vol para cima, vol para baixo. Mas no final das contas, você tem zero de movimento. O índice cota 1,69,805, chegou a subir a 171, chegou a cair a 1,68,300, 1.500 pontos para baixo. Então, assim, baixista, envelope de baixa, tudo segue, objetivo 165,515. Sem grandes alterações. Dólar, mesma coisa, lateralizado, pavio para cima, pavio para baixo, corpo que é bom muito pouco. Saiu ali de 195, foi a 207. Altista, lateralizado, envelope de alta, objetivo R$ 5,254. DIs para cima, DIs aceleram, inclusive já rompeu a máxima de ontem, e agora você tem esse cara 14,91, objetivo 15,19, DI um F28 curto prazo. No caso do DI um F35, pavio para baixo, chegou a cair, caiu, voltou, ainda negativa, mas, de novo, figura de cunho altista, 14,69, objetivo 14,83. Façam suas apostas. Copom, manutenção 69%, mercado virou, corte cai 32%, corte de 50 e 75, desprezível, Medina. Perfeito, Coutinho, é o cenário aqui, hein? Manutenção de juros é a perspectiva para a próxima reunião do Copom na semana que vem. Mas, Coutinho, eu peço também uma atualização sua do mercado lá fora. Faltando 10 minutinhos para encerrar o Wall Street. Já no CME Group você volta aqui conosco, mas foi uma movimentação mais forte ali, né? A gente vê pavios mais fortes também pro S&P, pro Russell 2000, pro Nasdaq. Conta pra gente, Coutinho. O mercado deu uma mexida no dia de hoje. Bom, assim, o macro do mercado americano vai bem, obrigado, né? Então, Dow Jones lateralizado em cima de máxima histórica, 50.550, cota 884. O S&P 500 tomou a tungada semana passada, está no 0 a 0, chegou a cair um pouquinho, subiu. Formação gráfica, ainda não dá para falar que ela é ruim. Nasdaq está aqui embaixo a 28.900, mesma coisa, foi para cima, foi para baixo no 0 a 0. E o Russell 2000 também, pavio para cima, pavio para baixo, sobe 0,19. Então assim, status do mercado americano, vai bem, obrigado, o país está em guerra tem 4 meses, mas, enquanto isso, se você pegar o upside, aí você pode pegar qualquer um, quer pegar S&P 500, por exemplo, do que aconteceu no mercado americano nos últimos meses, abril subiu, maio subiu e junho subiu. Só março, se você quiser pegar, né? A guerra começou 28 de fevereiro, né? Então, 28 de fevereiro tá aqui, ó. Então, praticamente, você tem uma quedinha e agora vai bem, obrigado, esse cara lateralizado. O mercado americano vai bem, logicamente, tem que ficar atento a esses níveis de suporte, mas no geral o mercado ainda é altista do lado de lá.
Canhoto do Pé Trocado mandou aqui. São Caetano é lugar de gente rica. Por isso que o Coutinho tá... paixão! Então. Boa, mandem pedidos. Paulo Pi por aqui. Diego mandando aô, boa tarde pro Coutinho. Bem bacana. A gente vai trazer alguns dos destaques de hoje. Ô Coutinho, só pra pegar de ações que foram destaque ao longo da programação, que a gente trouxe mais informações aqui. Queria que você mostrasse no setor de construção civil, porque a gente falou do relatório do JP Morgan mais cedo, que reiterou, que elevou recomendação de compra para algumas ações. Tenda, Coutinho, Direcional e Cury. Você também já deixou aí Moura do B na tela, MRV, fica à vontade de dar uma olhadinha aí, Coutinho. Deixa eu só colocar a tenda que você pediu, e aí a gente já mata esse cara aqui. Que é então, a preferida do JP Morgan, Coutinho. O mercado hoje espichou, o papel sobe 5,43%, tinha um macro baixista, nada que o cisne negro não resolva, né? Então assim, você tem um outlier, um efeito externo, aí ele já vai lá e quebra. Você tinha, na verdade tem ainda, né? Você tem um candle só. A macro desse cara deveria ser o JP Morgan, foi lá e estragou a figura. Então, beleza, cota R$ 31,63. A formação gráfica em si, ela é ruim, né? Porque você está dentro de um canal, então acaba ficando preterido. Comprados hoje estão 5% mais rico, mas de qualquer forma gruda o stop, porque tirando o efeito externo, esse cara deveria descer. Quando você vai para a MRV Engenharia, essa daqui está indo de mal a pior. O ativo cai hoje na semana 4,11. Deixa eu ver o diário dela. O diário dela está no 0 a 0 com Doji. Sobe 0,56%, 537. O objetivo desse cara, falamos de manhã, 486, 443, comprados nesse troço aqui, mal comprados. Direcional está lateralizada, a formação gráfica desse trem é baixista, então fica atento. Caiu, corrigiu, caiu, lateralizou, caiu. Aqui você tem duas figurinhas gráficas, as duas baixistas. Então aqui também não tem muito choro, não. Comprado em direcional, a priori mal comprados, por favor, fiquem atentos. Para terminar, Cury. Cury, cota. Deixa eu colocar a Cury no diário. Cury no diário sobe 3,55%, lateralizada. Numa lateralização que vocês também já conhecem a historinha, né? Cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Então comprados hoje também desfrutam aí de um alento, mas o macro desse cara permanece baixista. Cury para virar tem que primeiro bater 3252. Chegando lá, ela tem que fazer uma figura de cunho altista. Então não deve ser algo de curto prazo. Comprados, por favor, não deixa perder 29,20. Perfeito, Coutinho. Vamos trazer aqui também a visão para a Braskem, Coutinho, que foi outro destaque do noticiário. A pergunta que eu faço é, tecnicamente, dá pra pensar em algo da Braskem, Coutinho? Ela bateu aí nessa resistência que você tinha. Segue lateralizada, então, né? Segue dentro desse range, né, Coutinho? Braskem tá lateralizada, 88313. Formação gráfica, compra especulativa sob suporte para quem gosta de calor, né? Então bate, inflexiona, bate, inflexiona, bate, inflexiona. A priori, bateu e inflexionou, né? Precisa ver se esse trem sobe. Então, assim, eu acho que é uma compra especulativa, o próprio nome já carrega em si o risco que vai trazer essa brincadeira, é para quem gosta. Acho que tem coisa melhor para comprar em termos de comprar direcional, comprar coisas que efetivamente estão subindo e não um trade especulativo. Mas, para quem gosta, tá lá. A minha preocupação é, quem está comprado está mal comprado, porque esse trem está lateralizado há bastante tempo. Número 2, a gente sabe o que está acontecendo com o Braskem. Número 3, não deixa a Braskem perder esses 8,83, então ela vai dar uma azedada monstro. Então, por favor, fiquem atentos. Boa, agora sim, faltando 5 minutinhos para 5 horas da tarde, Ibov fecha numa alta preliminar de 0,57%, 169.623 pontos, as ações indo para o leilão de fechamento. Então, nesses 5 minutinhos antes do encerramento do mercado americano, Mari, vamos trazer pedidos da audiência para o Coutinho? Bora lá então, Coutinho, começando aqui com alguns membros do nosso canal. A gente tem em primeiro lugar o Paulo Pi pedindo a sua análise para BB Seguridade, Coutinho. BB Seguridade foi para leilão de fechamento com uma alta de 0,64%, R$ 36,10. Olha só, Paulo, a priori, esse cara bateu ali no 3302 e ele meio que tá querendo subir, tá? A formação gráfica não é das melhores, não. Então, assim, o que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai ficar de olho nesse 3641. 3641 bateu hoje, inclusive. Então, assim, a boa notícia é, você está na parte superior. A má notícia é, esse cara pode pegar e inflexionar. Então,
Se você não fez isso aqui, gruda o stop de hoje para amanhã e verifica o que vai acontecer agora, no caso amanhã, para esse troço não começar a cair de novo, porque se cair é só você lembrar do Bitcoin, né? 82 foi para 60, então assim, esse cara de 3,6 vai para 3,13, e aí eventualmente ele pode te machucar, entendeu? Cola o stop, se estopar, vai estopar na máxima do movimento, você não vai ficar triste. Se você não fizer nada e deixar esse troço cair, eventualmente você vai perder R$ 3,30, conta rápida aí, quase 10% de queda. Então, eventualmente, eu acho que vale proteger. Sino com bancos, Coutinho. Um próximo pedido é sobre Banco do Brasil também. Alta de 0,16%, R$ 19,13 para Banco do Brasil. O pedido aqui é do Gabriel no nosso chat. Olha, Mari, esse aqui tá mortinho, né? Então, assim, BBAS3, bateu na primeira, subiu. Bateu na segunda agora, pode subir, mas o objetivo desse trem é para baixo. Então, comprados, mal comprados, vendidos, bem vendidos. 19,13, leve alta, posterior queda. Leve alta desse cara é R$ 20,36. Chega lá, inflexiona, desce. O objetivo desse cara, R$ 17,19. Coutinho, Sabesp também, alta de 0,69%, foi para o leilão de fechamento aos R$ 27,73. O pedido é do Paulo Meirense, membro do nosso canal também. Vamos lá, Sabesp tinha uma compra a 2,848, tá? Esse gráfico aqui faz tempo que eu não vejo. E aí o que aconteceu? Ao invés de bater e subir, esse cara bateu e lateralizou. Então fez envelope, estoparia eventualmente a compra. Quer ver o gráfico de Sabesp? Olha para o gráfico de Aura 33 e olha para o gráfico de Semig, é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, fica atento agora, porque esse cara começou a fazer um pull de envelopinho. Então esse trem aqui eventualmente vai descer. O gráfico de Aura 33 é uma réplica cuspida de Sabesp. Então fica de olho lá, porque a formação gráfica é praticamente a mesma, tá? Então assim, fica mais difícil de Sabesp subir. Nota que se isso fosse para subir, esse cara já tinha que ter feito o repique na terceira linha e ele já meio que deu uma azedada. Então só por favor, se está comprado, eventualmente atento a stop e tenha uma estratégia de saída, senão você vai ver esse cara a 24, 26. Coutinho, ainda tem membros aqui do nosso canal, o Enzo Gorlami, ele pergunta sobre Cyrela. Cyrela que foi para o leilão com uma alta de 2,68%, R$ 20,69. Ele também pergunta, Coutinho, se você acha que tem espaço para operar vendido no papel de Cyrela. Ele afirma que a maioria dos analistas está elogiando o papel, Coutinho. Olha só. Cyrela tem um pivô de baixa, Cyrela está lateralizado, Cyrela tem objetivo 17,49, que é esse cara aqui, e 12. Agora, operar vendido eu não faria. Por quê? Porque operar vendido eu vendo, e aí assim, é bem tranquilão, tá? Eu vendo quando eu estou na parte de cima do gráfico, eu não vendo quando eu estou na parte de baixo do gráfico. Então, apesar de você ter um movimento baixista, apesar de você ter um pivô de baixa, apesar de você ter tudo, quando você olha para a Cyrela está entrando numa região de acumulação, que é uma região de compra. Então assim, você já está na parte inferior do gráfico, você já está perto da mínima. Então aqui a tendência primária desse cara é ou ele reverte ou ele sobe, né? Reverte, ele para de cair, lateraliza, ou ele eventualmente sobe. Então apesar de ter uma figura baixista, eu não shortearia Cyrela. Eu gosto de vender o trem quando ele está lá em cima. Aí embaixo, eu já acho que você vai tomar um risco adicional. Se quiser vender, beleza, sua venda é praticamente uma venda a mercado, do 2029, para levar essa venda até os 17,49. Gruda o stop, e aí eventualmente se der certo, deu, se deu errado, estopa curtinho. Ó, Coutinho, siga aqui com a gente na tela, porque já eu te chamo novamente, só que agora são 5 em ponto. Hora de trazer o resumo do dia do mercado americano. É o Closing Bell, no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, registrando o fechamento do mercado lá nos Estados Unidos.
E bolsas americanas terminaram de forma mista, Mari. Você tem aqui pra gente como os principais índices encerraram e a situação das treasuries neste momento, Mari. Mercado americano encerrou então de forma mista. S&P 500 teve uma queda de 0,27%, 7.385 pontos. Nasdaq 100 recuou 1,12% aos 29.084 pontos, enquanto Dow Jones na contramão subiu 0,17%, 50.870 pontos. Agora, as treasuries de 2 anos operam com uma queda de 2 pontos base e meio aos 4,131% ao ano. Treasuries de 30 anos, ou melhor, treasuries de 10 anos agora recuam 2 pontos base e meio também aos 4,527% ao ano. E treasuries de 30 anos caem 1 ponto base e meio aos 5,7% ao ano. Medina. Obrigado, Mari. Hoje foi um dia de alta volatilidade no mercado americano, numa sessão predominantemente negativa, melhor dizendo, após a mensagem do presidente americano Donald Trump de que os Estados Unidos vão responder a um ataque do Irã que abateu um helicóptero dos Estados Unidos lá no Estreito de Hormuz. O sentimento de hoje já estava sob pressão depois que o avanço das ações de semicondutores perdeu força e arrastou para baixo o setor de tecnologia. Também foi uma sessão marcada pela análise dos investidores do pedido confidencial de um IPO da OpenAI. Houve também uma negociação cautelosa antes da divulgação dos principais dados de inflação dos Estados Unidos ao longo desta semana. Nesta terça-feira, as esperanças de uma desescalada no Oriente Médio sofreram um baque depois de que Trump afirmou que o Irã havia abatido um helicóptero Apache americano enquanto este patrulhava o Estreito de Hormuz. A promessa de uma resposta dos Estados Unidos frustrou as expectativas de que Washington e Teherã estivessem perto de negociar um acordo de paz. O clima ainda foi mais reforçado depois que Trump disse na segunda-feira que estava numa reta final para um acordo muito bom, mas depois dessa declaração isso acabou assustando os investidores. A reabertura do Estreito de Hormuz é um dos principais pontos de discórdia entre Estados Unidos e Irã, juntamente com as ambições nucleares iranianas. Os preços do petróleo ficaram em baixa, sendo se recuperado parte das perdas após a publicação de Trump. Então, queda hoje no petróleo Brent, apesar de toda a informação a respeito de Estados Unidos e Irã. Analisando o calendário econômico, né? Terça-feira hoje foi um dia tranquilo de dados. Destaque principal vem aí nesta semana. CPI. Amanhã teremos dados de inflação ao consumidor e na quinta-feira os dados da inflação ao produtor. Com os dados do mercado de trabalho da semana passada mostrando força, a inflação, provavelmente impulsionada pela alta dos preços do petróleo devido à guerra no Irã, vai dar mais pistas aos investidores se o Fed vai manter as taxas de juros inalteradas nesse ano ou até mesmo vai ter espaço para subir as Fed Funds. É o que a gente pode acompanhar aqui no resumo do Closing Bell para você aqui no Tarde TC News. O Marcelo Coutinho vai seguir com a gente mais uns minutinhos, viu, Coutinho? Vou te repassar pedidos da audiência também. Mas aproveitando a sua presença no nosso Closing Bell, Coutinho, só reforça pra galera o encerramento dos índices americanos para direcionar o olhar da galera para amanhã, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com o petróleo, porque o petróleo deu uma coisa interessante, né? Como eu estava offline, realmente eu não vi aí a questão do Trump, mas eu imagino que deva ter sido aqui perto, pelo menos no horário do gráfico, que ele me mostra, eu não sei se isso aqui é horário local, deixa eu ver, aparentemente é. O petróleo vinha essa setinha que eu dava com o Levate de manhã, né, e aqui saiu a notícia de que as coisas iam acalmar, ia dar tudo certo e todo mundo ia ser feliz. E tem esse candle aqui, né, então você imagina que alguma coisa próximo a 13,30, o mercado reagiu, o petróleo estava a $89, aí o mercado deu essa chapuletada, foi para 93 e agora lateraliza de volta no mesmo nível de manhã cedo. Então você vê que realmente é muito difícil você operar no meio de uma guerra, numa commodity, que é o principal ponto focal em termos de vol, né? Então olha só esse candle aqui, com certeza não é um candle de movimentação harmônica, o mercado pegou e deu uma pancada. Então,
Mercado americano, petróleo, ok, baixista, mas agora deu essa revertida com essa figurazinha. Quando você olha para os macros mundiais, aí eu fecho com os índices. DXY, esse permanece altista, canalzão de alta, cota 9,57. Eventualmente leve queda posterior alta. Dólar a nível mundial, altista. Olha o VIX, que maluquice. O VIX, ele chegou a transitar acima de 22, caiu, agora está entre verde e amarelo, cota 19, chegou a cotar 17,45. Então, de novo, né? Esse aqui são os candles de volatilidade que o mercado tá. E yields de 10 anos, porrada para cima também. A gente usa os yields de 10 como referência, 2 canais de alta, não tem quem merece. Juros lá fora também segue ruim. Como é que o mercado termina? O mercado americano termina bem. Dow Jones entre mortos e feridos lateralizado. S&P 500 deu uma quedinha aqui, mas ainda não dá para cravar que isso daqui vai virar um envelope de baixa. Nasdaq, ok, apanhou também ao tamanho do candle. Mas, de novo, também está sentadinho aqui em cima de 2 suportes, tem que aguardar um pouquinho, o Russell 2000 segue na mesma linha. O que está acontecendo com o mercado americano? Ele não está subindo, o mercado americano está de lado. Mas, beleza, de lado não significa correção, de lado significa enfraquecimento, a grana, ela pode estar num giro interno lá, seguramente não está no Brasil, seguramente não está no Bitcoin, seguramente não está no ouro. Então, hoje é um dia, entre aspas, ruim, mas, beleza, a gente tem que esperar um pouquinho, tem muita vol externa para poder prejudicar essa brincadeira toda. Assim que a coisa eventualmente normalizar, o foco, eu ainda acredito, vai seguir lá nos Estados Unidos, a grana vai seguir lá, rumo às techs. Brasil a gente segue mortinho e os demais paralelos também seguem todos ruins. Maravilha, Coutinho. Ó, vou aproveitar e pedir pra Mari trazer mais pedidos da nossa audiência pro Coutinho analisar. E a gente pode ver alguns pedidos das ações lá fora, né, Mari? Aproveitando o nosso closing bell. Vamos aproveitar então, Coutinho, pegar um pedido aqui do Rogério Barros. Ele até pergunta aqui no nosso chat, ele que é membro do nosso canal, sobre Eli Lilly, que caiu 0,73% aos $1.139, Coutinho. Ó, ela Lilly vai bem, obrigado, né? Assim, ela ficou um tempão lateralizada, novembro 25 até maio 26, e aí no finalzinho aqui ela conseguiu sair. Hoje ela tá dando uma respirada, mas beleza, eu acho que faz parte, tá? Movimentos muito longos geralmente se traduzem em desaceleração, então assim, graficamente falando, não tem nenhum problema. Agora, beleza. Né? Deu uma desacelerada aqui, mas ela está num canal de alta. Então, comprados, bem comprados. A Zeda abaixo de $1.110. Aqui é o gráfico do Bitcoin. Né? O Eli Lilly está lá nos $82 mil sofrendo. Se a Eli Lilly voltar para 1.110, ela volta para dentro do canal. Aí sim, aí ela Zeda 876, que são os $60 mil no Bitcoin. Mas por enquanto, beleza. Deixa ela respirar hoje. Gruda o stop ali no 110 e vida segue. Um outro pedido, Coutinho, é sobre Micron Technology, aqui também de membros do nosso canal. Dessa vez o pedido é do Clovis. Micron que encerrou, na verdade tem uma queda de 3,69%, $914,49 para Micron então, Coutinho. Micron também tá bonitona, né? Ou seja, sobe como se não houvesse amanhã, pivôzão de alta, tudo sob controle. Micron azeda abaixo de 815. Deixa subir, o candle de hoje não é o candle mais bonito da minha vida, mas beleza, pelo menos, apesar dele fazer fundos descendentes, ele faz topos ascendentes, então ainda dá para pegar e sonhar aqui numa reversão. Agora, o macro de Micron é para cima, então zero estresse, deixa subir aqui, problema nenhum. Um próximo pedido, Coutinho, é do André também, do nosso... Coutinho, um próximo Coutinho pedido, tá difícil. É a segunda vez. Substituir, Coutinho. Tá vendo? Você tá vendo? Semana passada ela fez a mesma coisa. Você tá vendo? Pior que é a segunda vez que eu falo isso. Agora é sobre BDR de Marvell Technology, que caiu 7,98%, R$138,02 BDR, Coutinho. Marvel, deixa eu ver qual é a BDR desse cara aqui. Se tiver aí, você me ajuda. Marvel. É M2RV34. RV34, obrigado, meu amor. 413802. Vai bem, obrigado. Sobe como se não houvesse o amanhã. Esse FIBO aqui é velho, o FIBO correto é aqui em cima. Então, assim, beleza, olha o tamanho da vol, né? Candle longo,
longo pavio inferior, tudo sob controle. Lateralizado, começa a azedar abaixo de 125, chegou a tangenciar, já subiu para 138, comprados bem comprados. Eu acho que vale uma proteçãozinha no 125, mas no geral eu iria tranquilo. Eu acho que também sem grandes correrias aí, entendeu? Eu acho que dá para ir bem no papel, gruda o stopzinho ali no 125, estopou na máxima, 102 já tem novo ponto de compra, é que o range é muito grande, né? Você esperar de 125 para 102 é 25 pontos, ou 25 reais, 25 em 100 é 25% de queda, então assim, é um belo de um calor só para esse cara cair essa merreca do 125 para baixo. Então, eventualmente, gruda o stop no 125 e recompra 102. Coutinho, o próximo pedido é do Urso Casca Grossa aqui no nosso chat e é sobre a XTI, a XT, na verdade, a empresa de semicondutores, caiu 14,19%, 77 dólares e 97 centos, Coutinho, ticker AXTI. A XTI, aqui ele não achou, então a gente vai para a XTI, aqui achou. Double clique zoomzão nesse cara, vamos dar uma olhada. Esse cara tá no diário, vamos resetar o gráfico. Esse aqui azedou, olha só. Esse aqui, o problema dele é que você tem um pivô de alta de longo prazo, mas no curto prazo você já tem um pivôzinho de baixa aqui, ó. Então, esse cara aqui, fica atento, cota 78 dólares e 36, o objetivo desse cara é 62,37, comprado, mal comprado, na hora que bater no 6237, aí ele vai assumir o pivô de alta, aí talvez esse cara no 6237 possa dar alguma alegria, mas o curto prazo dele você tem mais 16 dólares para baixo. E Mercado Livre, Coutinho, dá alegria também? O Samir tá pedindo, membro do nosso canal, ele quer uma palavrinha então de Meli. Meli que subiu 1,97%, 1.643 dólares, Coutinho. Bom, vamos dar uma olhada. Dá alegria? Não dá alegria, Mari. Olha só, cai como se não houvesse amanhã desde maio 26. No curto prazo desse cara, você tem um pivôzão de queda e um envelopão de queda, tá? Então você tem esse desenho aqui, ó. Deixa eu ligar a caneta aqui, senão não funciona. Então assim, esse cara aqui, a priori, ele tem pouca probabilidade de dar alegria. Gruda o stop dele é praticamente uma ordem a mercado, 1.593 dólares, o objetivo se azedar é 1.272, e ele tá aqui meio lateralizado. O problema é que essa lateralização aqui já montou um envelopezinho de baixa. Então, eu grudaria o stop e eventualmente venderia e rotacionaria. Porque se esse cara perder, você tem mais 300 em 1.500, você tem aí entre 15% e 20% de queda. Boa, Coutinho aqui conosco, trazendo Closing Bell com CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, aqui para você no seu Tarde TC News. Antes de finalizar com o Coutinho aqui, Mari, muitos pedidos também de cenário local, né? Vamos trazer aqui uns 2 pedidos pro Coutinho, que eu preciso liberar o Marcelo Coutinho também, que o homem precisa descansar para amanhã. Diz aí, Mari. Vamos lá então, Coutinho, com um pedido aqui sobre Banco BMG, o pedido é do Adam no nosso WhatsApp. BMG subiu 1%, na verdade, e então fechou o dia aos R$ 5,04, Coutinho. Formação gráfica feia, né? Assim, esse cara, ele tá lateralizado, ele tem um outlier aqui, mas nada, né? Assim, ele praticamente segue aqui dentro desse range 4,85, 5,23. Não gosto. Até porque, além dele estar lateralizado, o curto prazo dele é um canal de baixa. Então, assim, comprados, mal comprados, perdeu 4,85 a zeda, de novo, vende, rotaciona. Pessoal, não sei se eu falei isso, né? Assim, mercado brasileiro para compra, você vai comprar o quê? BDR de ações americanas. Não tem nada para comprar no Brasil, a gente já vem falando isso há um par de semanas. Tem um stock picking aqui, um ali, né? A gente falou de log ontem, tinha a questão de Usiminas, tem aí uns tradezinhos eventualmente, mas o macro, principalmente, né, de manhã, que eu tenho um pouquinho mais de tempo, a gente olha, é tudo pivô de baixa, envelope de baixa. Então, por favor, fiquem atentos, com a guerra arrefecendo e a coisa melhorando, não é o Brasil que vai ser beneficiado, é os Estados Unidos. Não acha que a coisa vai melhorar e gringo vai vir para cá. A coisa vai melhorar e gringo vai tirar o restinho que tá tirando daqui
vide a planilhazinha do Beida, e vai continuar colocando lá fora. Os caras têm 3 IPOs lá fora para pôr dinheiro. Então, assim, comprados no mercado brasileiro, novamente, por favor, fiquem atentos. Fechado, Coutinho. Um próximo pedido aqui do nosso chat é do Ageu Pereira e é sobre São Martinho, que encerrou o dia com uma queda de 0,06%, R$ 17,20 então para São Martinho. Olha só, São Martinho a gente acertou bem aí as 2 operações de janeiro e fevereiro, a de abril ela eventualmente estoparia e depois de abril esse troço resolveu lateralizar, né? Então assim, não vejo nada, acho um trade ruim. Esse cara tá lateralizado aqui desde primeira quinzena, abril 26, não tem nada para fazer com esse papel, entendeu? A figura gráfica, inclusive, se você olhar, partindo do princípio que a parte de compra é aqui embaixo, isso aqui meio que monta um envelopão de baixa. Então, assim, a tendência é ou ele lateraliza, que é o que já tá, ou ele lateraliza para cair. Então, assim, a não ser que você esteja vendido, beleza, mas se tiver comprado, para mim pode rotacionar. Vende esse trem aí e compra outra coisa. Ô Coutinho, pra sua saideira também, vamos dar uma olhadinha em cripto? Bora. Bitcoin hoje próximo aos 61 mil dólares, ignorou a aquisição do Bitcoin por parte da Strategy nesta terça-feira e já há uma desvalorização de 50% do Bitcoin desde a máxima histórica, hein, Coutinho? No caso do Bitcoin, pessoal, assim, né? Quando você olha os 4 gráficos, você vê que o que está acontecendo com o Bitcoin não está acontecendo com o Bitcoin. Tá acontecendo com cripto. Então, olha só, você pega, dá um zoomzão nos gráficos de curto prazo, é tudo a mesma coisa. Então, assim, de novo, o dinheiro não tá indo para cripto, porque se tivesse indo para cripto, como está indo para bolsas americanas, você pega 4 coisas diferentes, que é S&P, Nasdaq, Russell 2000 e Dow Jones, todas elas sobem. Aqui, quando você pega 4 coisas diferentes, que é Bitcoin, Ethereum, Solana e Ripple, esse troço só desce. Então, assim, de novo, o dinheiro não tá vindo para cá. E a gente já faz tempo que tá falando disso. Então, assim, no caso do Bitcoin, azedou, ele deu uma sustentada ali no 59, e aí eu falei de manhã, o problema é, se o Bitcoin perder os 59, o próximo objetivo desse cara é 40 mil dólares, 40, 42, de manhã tinha um FIBA aqui que tava dando 44. Então, assim, ficar muito atento aqui. Deixa eu ver qual foi o FIBO que eu peguei aqui, só para poder reproduzir. Se eu não me engano, deve ser esse cara. Ah, não, peraí, que esse cara aqui ele é ao contrário, quem sabe fazer ao vivo. Deixa eu jogar esse cara daqui para cá. Deixa eu ver se é esse. 53, 47, 42. Não, não é esse, mas beleza. Então, assim, Bitcoin, mal comprados. Se perder os 59, azeda e azeda forte. E aí você tem aí suporte intermediário, 53, 47, mas para quem está sofrendo no 59, vai sofrer no 53, vai sofrer no 47 e vida segue. Então, Bitcoin defende. Eu fiz uma pergunta aí, inclusive, para o Vini Volpatti, né? Como é que se opera vendido em Bitcoin? Falei para vocês, isso aí tá no Manhã TC News, às 9h30 da manhã. Hoje é o quê? Terça? Se eu não me engano, de sexta-feira. Então, assim, fiquem atentos. Tem estratégias de defesa. Minha preocupação de Bitcoin. Esse troço vai descer, o dinheiro vai continuar não vindo para cá, você vai continuar perdendo tempo, você vai continuar perdendo dinheiro. Então, de novo, por favor, fiquem atentos. Marcelo Coutinho, obrigado, viu, Coutinho? Hoje estendemos aqui sua participação, mas porque tem muito pedido, viu, Coutinho? Agradeço. À disposição, lindão, sempre. Um forte abraço e até a próxima, Coutinho. Tchau, queridão. Um abraço. Mário, beijo pra você. Pessoal, boa tarde pra vocês. Eu os vejo amanhã. Tchau. Valeu, obrigado, Marcelo Coutinho aqui com a gente, falando da análise técnica aqui do seu Tarde TC News. 5h20, aqui a Bolsa Brasileira também encerrou. Ibov terminou com uma alta de 0,68%, 169.813 pontos. O Ibov puxado pelo avanço de Itaú, alta de 1,82%, R$ 39,22. Também por Vale, que subiu 0,55% aos R$ 78,50. Eu me surpreendi aqui, foi com Eneva nessa parte final do pregão, terminou na máxima do dia. 3,13% para Eneva aos R$ 24,70. Movimento aqui mais forte para Eneva, ajudando a puxar o Ibov. 5h21, dessa forma a gente vai terminando aqui na TC News a nossa cobertura do mercado à vista de hoje.
Mas seguimos até às 6:30 da tarde, nesse nosso Aftermarket, com os destaques aqui do pós-mercado e trazendo também a análise técnica já com Patrick Pazek no fechamento de mercado. Ô Mari, há pouco nós tivemos declarações do J.D. Vance, lá nos Estados Unidos. O vice-presidente americano falou do conflito ali com o Irã. Sem detalhes aqui do que ele disse, Mari, foi numa entrevista, né? Exatamente, Medina, em entrevista à CBS, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance,